quando eu voltei da França, eu tinha, digamos que aquele posto de trabalho, né, que me trouxe para a Espanha, digamos que estava guardado, né, numa licença não remunerada, e eu tinha direito ao meu posto de volta, porém não tinha prioridade, porque eu já tinha ficado mais de 2 anos fora da empresa. Na volta, claro, bati na porta da empresa outra vez, solicitei esse posto de trabalho, e em 2012, que era aquela época, uma crise tremenda na Espanha, na Europa, e claro, a empresa não pôde me absorver. Então, para mim foi um choque, né? Foi como uma rejeição, né? Falar assim, não, a gente não te quer aqui. Uma empresa que sempre me disse que sim, que sim, que sim, que sim, e falar que não, né? Na minha cabeça, naquela época, era inadmissível. Como eu podia aceitar isso? Enfim, tive, digamos, meu período de adaptação na volta também para a Espanha. E, bom, eu tinha que focar em procurar um novo trabalho. Beleza, até aí não tem nenhum problema. O tema é que eu nunca fiquei desempregada há muito tempo, né? Então foi a construção de uma nova história outra vez. O fato de ter ficado muito tempo, que no total foram 8 meses desempregada, e procurando, batendo em portas, acessando os contatos com os amigos, enfim, e portas fechadas. Bom, como eu tive a experiência de ser professora de português na França, eu falei, bom, eu vou pegar esse caminho mesmo, eu vou ensinar português. Aí eu fui atrás de uma escola que dava aulas de português, me inscrevi numa oferta, né, de ensinar português para uma italiana em Madrid, e foi uma experiência muito legal, mas é aquele negócio, não era a minha praia, não terminava de ser a minha praia. Isso era como, na Espanha se diz um parche, né, digamos um curativo para sanar aquele problema, aquela ferida, e deixar aí. Mas é aquele negócio, não era a minha praia, eu sabia que eu tinha que voltar para o RH, e eu tinha que voltar para o RH, é aquela sensação, eu tenho que voltar. Bom, fui batalhando, fui me inscrevendo em ofertas, e um pouco antes do meu aniversário, que é no final de julho, eu consigo entrar numa oferta, me chamam e eu faço a entrevista, né? E nessa entrevista eu senti um bom feeling, né? Porém, a questão da negociação financeira não era a mais adequada para mim, né? Para a empresa, ótimo, mas para mim não era a mais adequada. Porém, aquele negócio, né? A gente está desempregado tanto tempo e no final a gente aceita qualquer coisa, mesmo sem passar necessidade, porque meu marido, naquela época meu namorado, ele sempre me falava, Fernanda, não estamos passando necessidades, graças a Deus, vai com calma, procura com calma, não faça de um desejo uma necessidade extrema, né? Porque isso pode tirar o seu foco. E claro, eu naquele desespero, eu ouvia, mas não ouvia, né? Eu escutava, mas não ouvia, né? Aquela história. Bom, então eu aceitei a oferta porque parecia um projeto bem bacana, como eu falei, era uma questão da remuneração. E o fato de eu não ter aquilo muito claro, né? Eu ter passado por em cima de mim nesse aspecto, me passou, digamos que eu cobrei, digamos, mais lá para frente. Eu vou te explicar aonde chegou a consequência disso, né? E por isso que eu tô te contando isso, porque pode ser que a gente tenha uma conexão de história ou que você já passou por algo parecido sem cair na cilada do desespero. Bom, aceitei a oferta, comecei tipo uma semana depois. E, claro, meu marido super entusiasmado e falou que bom, até que enfim você tem um trabalho, eu também. Aí eu fui no primeiro dia, foi super bacana e tal, curti muito. E aí eu tinha que pegar um ônibus, morava fora, um pouco fora de Madrid. E eu peguei esse ônibus, que era um ônibus até de viagem, e sentei, né, no banco e encostei a cabeça. E nessa que eu encostei a cabeça, começou a cair lágrimas. E eu não entendia por que eu estava chorando. E eu começava a chorar, ia chorar, e eu falei, mas por que eu tô assim? Por que eu tô desse jeito? Eu já não tenho trabalho, eu já não tenho a remuneração, mesmo que não seja aquela que eu desejo, mas eu já não tenho a remuneração
que eu estava exigindo a mim mesma nessa volta para a Espanha, e chorava. Eu não entendia por que eu estava chorando, eu só chorava. E nessa, quando eu cheguei em casa, meu marido abriu a porta com aquele entusiasmo e falou: e aí, como é que foi? E a minha cara assim, inchada. E meu marido falou: mas o que está acontecendo? Eu chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Ele não entendia nada, nem eu, na verdade.